Os diários oficiais a que nossa equipe teve acesso trazem mais de 600 funcionários que não estão na lista da transparência. Se esses funcionários foram exonerados, a informação está em diários avulsos, não divulgados ou são atos secretos. Deus que me ilumine para que não tenha nenhum que esteja fora dessa lista. Esta foi a declaração do presidente da Assembleia ao divulgar a lista de servidores no ano passado, na tentativa de reforçar o compromisso com a transparência. Mas um levantamento feito em diários oficiais dos últimos 10 anos, obtidos com exclusividade, revela que faltam nomes na lista de Nelson Justus. A RPC TV e a Gazeta do Povo consultaram mais de 700 diários. Encontramos 607 funcionários a mais do que o divulgado na lista do site da Assembleia. Ou as demissões foram feitas em diários avulsos, ou seriam atos secretos, ou não aconteceram. A reportagem também teve acesso a documentos que comprovam pagamentos nos 4 primeiros meses de 2009. Investigamos 35 nomes que tinham em comum uma estranha falha nos recebimentos. Ganharam salários em janeiro, fevereiro e abril. Só não receberam em março, justamente o mês em que foi apresentada a relação de servidores pela Assembleia. Entre os nomes que recebem depósitos e não estão na lista da transparência está Pierre Guibourg. Ele trabalha como garçom e mora nesta casa na periferia de Curitiba. Pierre Guibourg teve R$1.280.000 depositados numa conta bancária de 2004 a 2009. Você tem cargo na Assembleia? Não, sou garçom. Você é garçom. Depois da conversa, Pierre Guibourg mandou um comunicado para a RPC, onde se contradiz, afirmando que trabalha na Assembleia, mesmo sem fazer parte da lista de funcionários. E os repasses generosos incluem mais gente com o sobrenome Guibourg. Valores que vão de 12 a 35 mil reais foram depositados numa conta em nome de Eduardo Guibourg, um motorista de táxi. Ele está na lista de servidores, mas numa conversa gravada com uma microcâmera, ele revela que não trabalha com outra coisa além do táxi. Eu gosto do táxi, não tem como. Faz tempo que está na boleia? Faz uns 12 anos. Ainda na conversa, Eduardo cita um tio que teria negócios na Assembleia. Eu teria lá na Assembleia também. Meu tio trabalha na Assembleia. Quem que é seu tio? O Daor. Daor? Daor. Daor Marinhos de Oliveira. Ele faz o que lá? Não, ele tem uma imobiliária. Então ele vende com um monte de gente lá dentro. Daí ele vive lá dentro. Ah, mas ele não trabalha lá? Não trabalha. Mas os clientes dele são da Assembleia, só. O tio de Eduardo também é funcionário oficial da Assembleia. Teve R$700 mil depositados na conta em 5 anos. Encontramos Daor de Oliveira no horário comercial, na imobiliária que tem no centro de Curitiba. O senhor é corretor? Sou corretor, certo. No registro da junta comercial, o endereço da imobiliária coincide com o de uma pedreira, que tem entre os sócios o diretor-geral da Assembleia, Habib Miguel. Na gravação feita com a câmera escondida, Daor diz ser muito amigo de Habib. Eu conheço mais ou menos. Faz uns 35 anos. Ah, tá. Procuramos Daor na imobiliária na tarde dessa quinta-feira. Não encontramos ninguém no escritório. Por telefone, ele disse que estava ocupado e que ligaria novamente. A mesma resposta foi dada pelo taxista Eduardo Guibourg. E nós continuamos agora conversando aqui com o professor Sérgio Braga, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal. Professor, nós vimos aí que o diretor-geral se afastou, houve o anúncio do recadastramento, tudo que nós já falamos aqui agora. A verdade é que existem muitas e muitas perguntas sem respostas. Né? Exatamente, são muitos os aspectos aí. Só está faltando mesmo dinheiro na cueca e dinheiro na meia, né? Porque as evidências são estarrecedoras, né? E é preciso que se aprofundem as investigações. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é uma CPI, instalar uma comissão parlamentar de inquérito no seio da Assembleia, e essa pode ser uma boa bandeira para que a população se organize, né? Os estudantes principalmente, os sindicatos, as federações industriais. Há um anseio generalizado da sociedade civil por transparência, né? E os deputados estão na obrigação de dar um retorno, uma resposta nesse anseio. E eu acho que a melhor forma de se fazer isso não é fazendo cadastramento, auditoria, levantamento, mas sim se instalando a CPI para apurar a fundo essas acusações, né? Esse é o primeiro aspecto.
Outro aspecto é que a gente sabe que a principal estratégia usada para aqueles acusados de irregularidade é se afastar momentaneamente da cena política para apostar na inércia e na falta de memória das pessoas e dos cidadãos. A gente sabe que logo em breve vão começar as eleições, vamos ter Copa do Mundo esse ano, então as pessoas acusadas de irregularidades, né, elas se afastam momentaneamente do seu cargo, no houve pedido de demissão, para apostar nessa inércia e na falta de memória proverbial do brasileiro. Eu acho que, né, um dos grandes méritos dessa magnífica sequência de reportagem da Gazeta do Povo foi chegar a esse nome, né, chamado Bibinho. Então eu acho que se o Bibinho realmente está interessado em colaborar com as investigações, como ele afirma na carta de afastamento provisório, ele deve vir a público e esclarecer uma por uma todas as acusações que foram feitas contra ele. Eu acho que ele está na obrigação de convocar a coletividade paranaense, uma entrevista coletiva para esclarecer cada um desses pontos que foi levantado pela imprensa. Como o senhor falou, existem respostas, que a Mira também se referiu a isso, que os próprios deputados estão cobrando, né? O deputado Joselito Canto, que num primeiro momento foi apontado pela própria Assembleia como tendo empregado a dona Germina e a dona Vanilda Leal, que nós mostramos na primeira reportagem, ele próprio já foi à tribuna e já cobrou. Quem foi que, afinal, empregou essas duas mulheres? Não foi ele, mas quem foi não aparece. São respostas que ninguém sabe, ninguém Exatamente. E tem que acabar com essa postura dessa soberba dos funcionários públicos e dos deputados. O funcionário público ele é sustentado pela sociedade, ele tem a obrigação constitucional de prestar contas à coletividade. Então não existe isso de eu não dou entrevista, né? Eu não respondo a essas acusações. Eles são funcionários públicos, são pagos com dinheiro da população, que são arrecadados pelo Estado. Eu, como funcionário público, eu tenho a obrigação de prestar contas dos meus atos. Quando eu sou convocado para uma entrevista aqui, eu venho aqui, né, gratuitamente, porque eu acho que essa é a minha obrigação enquanto funcionários públicos. E todos devem proceder dessa forma. Né? Então, provavelmente, eu acho que uma das entrevistadas aí falou muito bem. Isso, a imprensa desvelou a ponta do iceberg. Eu acho que nós temos que ir até o fundo na apuração de todas essas irregularidades. Né? E é fundamental não só a atuação da imprensa, da sociedade civil, mas do Ministério Público, principalmente. Então, o Ministério Público tem que agilizar esses atos, né? Fazer esse levantamento meticuloso, um a um, de todos os atos jurídicos imperfeitos que foram feitos, nomeações irregulares, e ir até as últimas consequências com essa apuração. Né? Nós não estamos em Sucupira, né? Onde os políticos debocham da sociedade civil, onde os funcionários públicos se julgam no direito de não dar entrevistas para a sociedade civil. É preciso que eles venham a público, que nós identifiquemos, fulanizemos cada um, como se diz no meio político, não é? E eles respondam uma a uma a todas as acusações que são feitas contra eles. Né? E aqui louve-se o amadurecimento, não é? Muito grande da população e da imprensa também, porque não está havendo nenhum clima de caça às bruxas, não é? Nenhum clima de fazer acusações sem levantamento de evidências e sem assegurar a cada um dos acusados o direito constitucional de defesa, não é? Inclusive indo ao reconhecimento dos erros quando a imprensa os comete. Isso é muito importante. Não é? A única coisa que a sociedade civil quer, a única coisa que a sociedade civil anseia é que eles venham a público prestar contas. Não é? Isso é válido desde o Bibinho, que é o diretor-geral, não é? Até o funcionário mais simples, até o zelador, o funcionário mais simples na escala de trabalho, que deve prestar contas dos seus atos para a população. Não é? Então eu acho que esse é um bom momento para nós passarmos a Assembleia Legislativa limpo, e isso só vai fortalecer o Legislativo paranaense. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela participação conosco. Lembrando que é um momento histórico, né, Soler? Sem dúvida. Até uma próxima oportunidade. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço.